vocês provocam, né? Vocês provocam. O meu amigo que comenta aqui direto nos vídeos, falando assim, Tiagão, pelo amor de Deus, você só fala do Chiliquento Dias. Chiliquento Dias pegou uma ex-tua, hein? Mandou assim pra mim, que isso, deselegante. Mas vai lá no nosso vídeo de mais cedo hoje, você vai ver lá o comentário. E aí, Tiagão, não vai falar do Chiliquento Dias, não? Mas, na verdade, família, nesse momento eu não tenho nada pra falar do Chiliquento, não. Porque eu acho que o sentimento de todo vascaíno com essa Copa do Mundo de Clube tá legal, a gente tá pra baixo. Porque, infelizmente, né, os três rivais aqui do Rio estão nessa parada e bem, né? Em relação ao Flamengo, não, já tá classificado. Mas, de repente, dá alguma merda aí, né, com o Botafogo, o Flucê, né, pra ajudar nesse sentimento de merda que a gente tá nesse momento. Assim, a única coisa que eu não concordo é você pegar esse momento e colocar na conta do Pedrinho. E aqui, repito, não é o Pedrinho, poderia ser qualquer outro, tá? Qualquer outro que não entrou no Vasco com gogó, com causada, com bravata, tá? Porque não foi o caso do Pedrinho, na minha modesta opinião. Eu tava vendo aqui uma postagem da TNT que o Flamengo já arrecadou nessa Copa do Mundo 147 milhões. 147 milhões. Olha isso. Isso é assustador. Olha a diferença. Então, assim, com as duas vitórias, né? E com a classificação para as oitavas, 147 milhões. Mas o Flamengo chegou aqui, nesse ponto, não foi da noite pro dia. Não foi da noite pro dia. Houve todo um processo. Então eu tô vendo a galera comentando aqui, Pedrinho, tu tem que ver logo, tu tem que acelerar. Beleza, esse é o meu sentimento também. Mas não é fácil. A galera comenta, como o Chiliquento tá comentando isso, né? Ele comenta, eu vejo outros também, páginas também comentando nesse sentido, revenda já, mas não é um processo fácil. Na verdade, nada fácil. Você tá vendo aí as notícias no mundo? Sabe, então a galera que fica com esse papinho, com essa causada, com esse gogó, pô, velho, sabe, eu não vou cair nesse papo, família. Eu sei que hoje o cenário no mundo, e aí você, claro, você acaba trazendo pro futebol, tô falando de questão de papel colorido, não tá nada fácil não, família. Então assim, é muito complicado. Eu comento aqui com vocês, né, sobre o Grupo City, que já pagou a dívida lá do Bahia. Falo também aqui sobre o John Textor, né, que nesse momento colocou o Botafogo nessa situação, jogando aí a Copa do Mundo de Clubes. Mas é aquilo. Eu não sei o dia de amanhã. Você sabe como é que vai ficar a situação do Botafogo? Porque é muito claro, né? É muito claro o que está acontecendo. A matemática não caça, não bate. O que ele investe e o retorno, a arrecadação. Então, assim, não é nada fácil. Por isso que eu não tenho esse discurso aqui. E na minha visão, chateado, magoado, peguei um resfriado hoje, eu não tô pra baixo, realmente, eu não tô brincando, não tô zoando não, queria o Vasco nessa situação, por mais que eu ache que os europeus estão levando essa competição meio que devagar, mas torcendo, né, para que eles possam acelerar aí nas oitavas, a competição tá maneira. Mas assim, pra gente encerrar esse assunto, antes de mais nada, o Vasco precisa se tornar um clube sério. Que é isso, Thiagão? Um clube sério, para atrair pessoas, empresas, investidores sérios, né? Então não adianta acelerar, correr e vende já, sabe? É o que eu falo aqui, parece que a galera não aprende. Olha o que foi feito no Vasco. O Vasco correu, assim como, né, tem influenciadores falando, torcedores falando, o Vasco correu e vendeu para 777. E hoje? Tá você aqui com essa cara de bunda e assistindo os caras jogar a Copa do Mundo. Adiantou alguma coisa, meu filho? Então a única coisa que eu não concordo, né, é tentar uma narrativa e jogar na conta da atual gestão. E a gente sabe que não é assim. Repito, que o Flamengo está vivendo nesse momento foi uma construção. Não foi 2, 3 anos, foi uma construção. E isso tem que acontecer com o Vasco em algum momento. Pelo amor de Deus. Família, mas chega aí para mais um giro de notícias aqui no canal Vasco em Família. Vamos falar aqui de alguns jogadores, né? O Vasco retorna amanhã a trabalhar, os treinos, Estrela, David, mercado da bola também. A gente tem aqui mais algumas informações envolvendo o zagueiro, Elinho. Tem também o Gabriel Pirani falando do Diniz, né? Peguei uma entrevista dele aqui ao Território MLS. Vou deixar o link aqui também na descrição, porque é um outro jogador que o Vasco sondou. Então chega aí que tem resenha nesse final de domingão. Mas antes, aquela força aqui para o Thiagão. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Seguindo aqui a nossa resenha,
Vamos trocar uma ideia sobre o Estrela e também o David, família. Tá aqui, ó. David e Estrela recebem folga e Vasco tem uma expectativa sobre a dupla. Mas me parece, família, que foi só nesse final de semana, né? Eles trabalharam aí nesse período que os jogadores tiveram 10 dias de férias, né? Vamos lá, ó. O Vasco da Gama está na expectativa para contar com os atacantes David e Estrela após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Durante a folga de 10 dias, concedida ao restante do elenco, os dois jogadores realizaram trabalhos específicos para aprimorar a forma física. Neste fim de semana, ambos receberam folga, mas devem retornar em breve aos treinos com o grupo. Tá aí, dois jogadores, poxa, que eu entendo que podem sim, né, contribuir, mas sinceramente vou botar alguma expectativa, né, deles agregarem no ano que vem. Acho muito difícil esse ano, ainda mais, né, você olhando aí pro Adson, a gente vai comentar aqui também pro Adson, o Jair até que eu acho que já voltou legal, né, porque o Jair não tem tanta força física. Paulinho também não voltou bem, então, entre outros jogadores. Mas é importante, né, tanto o David e o Estrela voltarem aí, vamos ver se vão nos ajudar ainda esse ano. A galera sabe aqui, né, a minha opinião sobre o David. Mas tá aqui também, família, nessa matéria do GE, eles destacam aqui, ó, cuidado especiais com o Adson. Então a matéria está pontuando aqui que é um jogador ainda que não está no seu 100%, que fica fora de alguns treinamentos, né? A comissão técnica segura em alguns momentos, então é um jogador que ainda não está 100% fisicamente, e sinceramente, né, não é uma análise que o Thiagão está fazendo aqui, mirabolante, só eu estou enxergando isso, não, todo mundo está vendo que o Adson não está legal. O Adson, ele entra ali nos minutos finais, né, dos jogos, mas entra assim um pão com ovo, né, não consegue ajudar, contribuir. Eu entendo que até naquele, poxa, em alguns jogos, eu acho que foi contra o Santos e contra o Sport. Bem no início ali, né, do Campeonato Brasileiro, eu lembro que eu comentei aqui com vocês, poxa, há quanto tempo o banco do Vasco não muda ali a história do jogo, porque aconteceu isso, né, contra o Santos e contra o Sport. E até a certeza absoluta eu tenho que o Adson entrou contra o Santos. Contra o Sport eu não tenho certeza absoluta. Contra o Santos ele entrou e entrou até bem. Agora, sei lá, de lá pra cá não tá legal não. Não sei se piorou, se a lesão ele tá sentindo, tá falando aqui, né, que ele ainda sente dor. O Vasco tem que resolver isso aí o mais rápido possível junto com o atleta, porque é um jogador que eu entendo que, né, que pode ajudar. É uma boa opção, bem condicionado, 100%, voltando ali o auge dele no Vasco, que foi ali no ano passado, no retorno do Paiva. Pode contribuir, né, família? Seguindo aqui, pra gente entrar no assunto mercado da bola, pra trocar uma ideia sobre essa informação aqui, do 365 scores, né, Vasco tem interesse na contratação de Kaique. Kaique é um zagueiro, né, revelado pelo Santos, me parece que atualmente está jogando lá no Almeria, eu acho que na segunda divisão, né, do campeonato espanhol. Cifute Brasil tá aqui, ó, vê Kaique, que interessa ao Vasco com bons atributos. Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Kaique, de 21 anos, do Almeria, que fez temporada regular na Europa. Zagueiro com bons atributos, passe e boa estrutura, 1,85 m, porém não é constante, precisa melhorar isso e tem muita margem para evoluir. Tá aí a opinião da Cifute sobre o zagueiro Kaique. Já não é a primeira vez, né, família? Já não é a primeira vez. Eu acho que em outras janelas o Vasco tentou, sondou a situação desse jogador, né, que foi revelado pelo Santos, tratado como um bom zagueiro, então eu não conheço muito o Kaique. Mas eu sempre comentei aqui com vocês e também, né, a gente trabalha aqui, família, com uma sondagem, um rumor de mercado. A gente não sabe se de fato é uma realidade. Mas dentro daquelas informações, né, que estavam chegando aí, ou do Atenção Vascaínos, do Colina em Foco, do Joel Silva, não sei se o Fábio Azevedo também falou sobre isso, né, das posições, e ninguém tocava na posição zagueiro. E eu acho um erro, eu acho que o Vasco tem que contratar um bom zagueiro. Entendo que não é o caso do Kaique, eu não conheço, mas como foi aqui, né, a Cifute estava pontuando, é um jogador jovem de 21 anos, tem margem para evoluir, mas não é constante. Então o Vasco precisa de um zagueiro, né, para realmente chegar e botar a camisa e ser titular, na minha opinião. Agora, sendo sincero, tendo pouco investimento, né, pouco dinheiro, e aí, Thiagão, você ainda continuaria olhando para a zaga? Aí não. Eu acho que o Vasco, né, tem que pensar um pouco mais no ataque, no setor de meio campo.
Mas acho que é complicado. Até eu tô na dúvida aqui, na minha opinião, cara. Porque eu acho que a defesa também é importante, né? Mas eu acho que o Vasco, família, tem que tentar buscar aquilo que eu falo com vocês aqui, isso até é repetitivo. O Vasco tem que tentar buscar ser um time mais físico. No meio-campo, no comando de ataque. Eu acho que nesse sentido, chegando essas peças, entrando, o Vasco conseguindo rodar o elenco, né? Não ter sequência de jogos, de 15 jogos, rodando a galera, a defesa é capaz de sofrer menos. Né, tá bem postada, parar com a fubazada. Vamos ver, vamos acompanhar. Mas eu entendo que não é fácil não, essa decisão. Com pouco dinheiro, zagueiro, atacante, não é fácil, não é fácil. Você pode concordar ou discordar de mim. Seguindo aqui a nossa resenha pra gente falar sobre o Elinho, informação do canal Na Torcida Vascaíno. Está aí, ó, vamos lá. O jogador tem interesse em voltar ao Brasil e ver com bons olhos a chegada ao Vasco da Gama, que sinalizou interesse no atacante. Com um salário na casa de R$500 mil por mês, o jovem talento estaria dentro do orçamento vascaíno para as contratações do meio do ano. Outro detalhe importante é que os seus representantes tentam convencer o Toluca a liberar o jogador por empréstimo até o fim do ano e sugerem um aumento no seu vínculo com o clube mexicano por mais 6 meses para facilitar o empréstimo ao clube carioca. Outro clube que buscou informações sobre o jogador foi o Grêmio, né? A gente comentou isso aqui, eu vi também que a mídia gaúcha estava repercutindo esse nome lá, família vascaína. E assim, é aquilo, né? A gente ouviu, eu repercuti aqui com vocês uma informação do Jorge Nicola falando sobre o Biel, que o Vasco estaria em último lugar ali em relação aos clubes que demonstraram interesse no Biel pela questão do projeto esportivo, da possibilidade de conquistar esse ano. E em relação ao Grêmio, já não é o caso, né? O Vasco tá até em mais competições que o Grêmio nesse momento, porque continua na Copa do Brasil e tá na mesma fase ali do Grêmio na Sul-Americana. E entendo que o Diniz pode ser um diferencial, né, caso o Toluca aceite essa questão de, né, aumentar ali o contrato dele, né, e ele ser liberado por empréstimo até o final do ano. Não tem o que falar, né? Tecnicamente não tem o que falar. Ah, pode chegar aqui e não vingar, não render? Pode. Claro que pode. Mas até, poxa, tudo que a gente acompanhou do Elinho, principalmente no RB Bragantino, poxa, né, sei que lá não tem a pressão que tem aqui, então esse é o ponto. Mas, poxa, um jogador que com certeza é para acrescentar, habilidoso, rápido, com saúde, né, tem bom passe, bate no gol, driblador. Então assim, poxa, na minha visão, vem Elinho. E para finalizar o nosso vídeo, vamos falar aqui também rapidamente sobre o Gabriel Pirani, e ele comentou um pouco sobre Fernando Diniz. Olha só. Diniz, quando chegou no Santos, o pessoal já falava, né, que era um sistema diferente, que pô, ele tenta ajudar todo mundo, assim, mais como ser humano do que em si como um profissional, isso é consequência. E logo, cara, nos primeiros dias ele foi se mostrando assim. No começo, para ser sincero, às vezes eu não entendia muito bem, porque é um cara que cobra bastante e eu falava assim, eu até ligava muito pro meu irmão na época e falava, cara, não é possível, tá? Eu tô tentando o máximo e ele ainda quer tirar mais de mim. E, na verdade, é que ele viu um potencial que eu não vi em mim. Essa era a verdade. Muitas vezes, por eu ter o meu jogo na base muito fugindo do contato, soltando a bola um pouco mais rápido, tudo isso para poder jogar, eu tinha que me adaptar a isso na base. No profissional, eu subi dessa maneira. E ele falou assim, cara, você já não é mais um menino fraquinho, você hoje tem condições de driblar o cara, vai pra cima do cara. Ele me deu essa confiança, sabe? Não que eu não tinha, não que eu não tentasse, mas ele queria mais de mim, mais o tempo todo. E é um cara que, de fato, ele não pensa... O profissional, como ele sempre fala, o futebol é um meio para mudar a vida das pessoas. E a nossa parte profissional é essa. A gente vai ser melhor, vai ser um filho melhor, vai chegar com a autoestima mais alta aqui em casa, vai brincar com quem tem filho, vai se dar bem com a sua esposa. Então, ele me ajudou muito na parte de ser humano, de me reconhecer, de fato, o que eu podia fazer, o talento e a capacidade que eu tinha. E fora isso, que dentro de campo ele me ajudou muito. Muitas vezes eu lembro que a gente, mesmo numa situação boa... e o time às vezes exigia mudanças e ele sempre estava lá e falava assim, você pode fazer isso, se eu precisar usar você em outra função, eu vou te colocar e você vai conseguir. E assim foi, tanto que quando ele sai, eu era um jogador que jogava regularmente e quando ele saiu nos últimos 5 jogos, eu tinha participado de 3, 4 gols. E o Diniz é uma pessoa fenomenal, tenho muita gratidão por ele e sempre estou na torcida por ele também. É isso. Família, eu já comentei aqui com vocês que tecnicamente não é um jogador que me agrada. Eu não gosto muito do Gabriel Pirani e tenho dificuldade de entender
né, que vai ser um jogador que vai agregar, que vai acrescentar. A única coisa que eu vejo que é um jogador assim com mais mobilidade, é novo, né, 23 anos, corre bem. Agora, tecnicamente, eu sinceramente não sei, cara. Eu sinceramente não sei. E assim, outro detalhe, eu tô dando uma aqui de Léo Dias, de repente isso possa pesar aí, né, em relação ao acerto com o Vasco, tá aí na tela pra vocês. Eu tava vendo na rede social dele, né, chá revelação, então o Gabriel Pirani vai ser papai. Então tem um trecho dessa entrevista que eu tava acompanhando, que ele fala, né, que morar lá nos Estados Unidos é show de bola, segurança e tudo mais, estrutura, que demorou um tempo pra se adaptar, mas hoje tá tranquilão, ele com a esposa dele e tudo mais. Então, pode pesar nesse sentido aí para acertar com o Vasco, ou também não, né? Ou né, os dois entendem que é interessante voltar ao Brasil, ficar perto da família. Então, vamos ver, família. Mas de todos os nomes aí cogitados no Vasco, cara, o do Gabriel Pirani é o que eu menos gosto, sinceramente. Queria saber a opinião de vocês. Fui!